Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Grata por nos deixar fazer parte do seu dia com mais uma edição do programa Você Faz Osasco Brilhar. Sou Simone Soares e te convido a conhecer um pouco mais sobre pessoas especiais que fazem Osasco crescer e brilhar a cada dia. Hoje estamos com mais uma edição especial do programa Você Faz Osasco Brilhar Convida, edição número 5. Qual a diferença do Você Faz Osasco Brilhar para o Convida? Porque nós, de acordo com uma ideia de um outro amigo nosso querido João também, deu uma ideia de nós abrirmos, então, esse espaço para pessoas para além do que realizam aqui na nossa cidade e trabalham fora, então, em outro estado, em outra região. E o nosso convidado de hoje, gente, ele é internacional, tá bom? Para você, querido. Então, olha só o naipe do nosso convidado. É um profissional inspirador que ultrapassou barreiras e limites sociais, emocionais e também físicos. Após uma infância e juventude cheia de percalços, se reinventou, estudou, tirou forças de dentro de si e com muita fé ultrapassou os seus limites. Teve experiências, inclusive, de situação de rua. E é um importante jornalista atualmente no Brasil e no mundo. Falo do jornalista, assessor de comunicação, comunicador, relações públicas, colunista nacional e internacional, nosso querido João Costa. Bem-vindo, querido! Muito obrigado, Simone Soares, pelo convite. É uma honra poder estar com você e poder estar com todos vocês que acompanham esse programa maravilhoso, que comunica sempre uma informação de qualidade, procurando levar o melhor que temos na cidade de Osasco. Ai, que lindo! E o seu trabalho é tão inspirador, sua história de vida é tão inspiradora também, que graças a Deus que a gente deu essa brilhante ideia que um amigo deu, para a gente trazer pessoas também que venham a brilhantar e venham somar, né, nesse hall de pessoas que têm experiência de vida, tanto com relação ao trabalho, vida, superação. E hoje não é diferente. Então você é o nosso convidado número 5, que tem experiência nacional e internacional. Que honra minha, que honra. Estou muito feliz com a tua presença. Felicidade recíproca. Bom, então aproveito para falar com vocês, né? Reforçar, se inscreva no canal, procure no YouTube Você Faz Osasco Brilhar. Clica no sininho para receber as notificações. Então, querido, curta, compartilhe, coloque seus comentários. Eu recebo muito comentário pela rede social, ou pelo Facebook, pelo Insta, ou pelo WhatsApp. Então, querido, entre na plataforma, eu vou dar essa dica para você, que você ajuda o canal, ao YouTube, enviar para mais pessoas. Exato, o algoritmo compreende isso e envia para outras pessoas, multiplica, né, essa informação, essa mensagem, o programa. Isso, porque tanta gente dá parabéns, que bom, que bacana. Não, elogia tanto o convidado, elogia tanto o nosso trabalho, porém, se não está escrito na plataforma, para nós dificulta esse acesso e que o YouTube ele multiplica, tá? Então eu gostaria muito, continue elogiando, tá, gente? Adoro elogio, maravilha, muito agradeço todos vocês. Eu tenho pessoas que estão desde o primeiro programa e não perdeu nenhum até agora. Olha que legal, mas o teu programa é fantástico porque você fala com o coração. E as pessoas hoje em dia, eu acredito que todos que estão nos assistindo agora vão pensar sobre isso, elas estão carentes de verdade. E quando elas se conectam com alguém que está levando uma informação com essa visão empírica, com essa verdade, elas percebem no olhar, no sorriso, em tudo. E isso daí é que faz você ter o sucesso que tem no teu programa. Muito obrigada, eu fico muito feliz. Então eu peço para vocês, tá, queridos, esse favor, nos ajude então compartilhando, comentando, mas nos ajude a comentar na própria plataforma, para o algoritmo aumentar, tá bom? E agora nós vamos começar, João, que todo mundo que vem aqui, antes de começar a falar e mostrar as fotos, a gente tem um presente do Papai do Céu para cada um que vem aqui. Você sabe disso, né? E com você também, lógico que não podia ser diferente, né? Então, eu fui lendo, acompanhando o seu trabalho. A gente já se conhece quase 2 anos, né? Sim. Depois você vai me contar como é que você me encontrou, porque até agora eu fico assim, meu Deus, como que você me achou? Depois, gente, é uma curiosidade que eu tenho. E aí, eu fui conhecendo você, o seu trabalho, você mandou para mim a tua biografia e tal.
tal. E dentro dessa trajetória, aquilo que aconteceu com a tua história de vida, eu orei e o Senhor me deu um versículo que eu acho que tem tudo a ver com a sua história de vida. Então, o seu versículo está em Romanos, capítulo 12, versículo 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Eu vejo que o que você fez na sua vida para chegar onde você está hoje, eu creio que você exerceu exatamente o que está escrito aqui. Porque eu tenho certeza que depois que a gente for contando e relembrando algumas coisas, eu tenho certeza que você deve ter passado por muitas situações que te deixou marcas ou pelo caminho. Sim. Mas você não usou esse mal para alguma coisa que fosse ruim. Ao contrário. É aquela história, né? Joga a pedra, que eu dessa pedra eu vou construir o meu castelo. Então, esse versículo, eu falei, não, é esse o versículo dele. Eu penso que é esse para você e eu creio que você conseguiu fazer isso. E por isso que Deus, Papai do Céu, tem te abençoado. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver. Porque por tudo que eu passei, que é o que eu conversava com você antes do programa, que é o que diferencia as histórias, porque histórias todos nós temos, sim, mas o que faz com que uma história se sobreponha à outra é a forma como a pessoa que está vivendo a história protagoniza. Se ela protagoniza esse capítulo da vida dela, ou os capítulos da vida dela, como autora ou como vítima. Porque se eu me coloco como vítima diante das dificuldades que surgem para mim, eu deixo a oportunidade ímpar do universo de protagonizar aquela história como um vencedor. Sim. Né? E o vitimismo, ele não leva ser humano a lugar algum. Então nós precisamos sempre ter isso muito claro na mente da gente. Quando a gente tem a autorresponsabilidade e a consciência de que por mais difíceis os momentos que nós estejamos vivenciando, só nós, mas quando eu digo só nós, realmente só nós mesmos que temos que buscar dentro do nosso interior essa força para poder sobrepujar esses momentos, esses desertos da vida, digamos assim. Isso mesmo. E essa força, né? Nós também temos essa fé que nos fortalece, independente do credo, independente, né? Daquilo que você pensa. Eu sei que está marcado aqui que você também tem muita fé. E essa força te fez caminhar. Sim. Caminhar. Não olha para trás. Tá vivendo? Tá passando? Tá bom, eu vou andando. Gente, eu preciso levantar, eu preciso, Senhor, eu preciso ir à frente, Senhor, eu tenho o meu objetivo, eu tenho isso, aquilo, eu vou em frente. Fechou uma porta? Não tem problema. Vamos bater na outra. Fechou outra porta? Vamos em frente. Eu tenho certeza que você passou muito por isso. E por isso, glória a Deus, você está aqui. Ai, estou aqui. Saber todas essas notícias boas. Estou aqui pronto para contá-las. Bom, então aqui eu vou ler rapidinho. Eu já falei várias informações importantes sobre ele. Vou falar agora apenas de alguns prêmios que ele recebeu e depois a gente vai passar para as fotos, tá bom? Então, ele já recebeu reconhecimentos importantes, entre eles prêmio notável como destaque em comunicação. Também fez uma entrevista para a revista norte-americana Carnegie World. Recebeu o prêmio Odarcio Duce de jornalismo, prêmio ABIME de comunicação da Associação Brasileira de Imprensa em Mídia Eletrônica, prêmio Ibero-Americano de jornalismo, prêmio de referência em comunicação pela ANSEC, Agência Nacional de Cultura. E também teve uma participação em eventos da Embaixada do Gabão no Brasil como intérprete. Ai, que honra, hein? Durante um jantar beneficente. Bom, aqui ele vai contar com as fotos que ele enviou. Então vamos lá, porque senão eu falo demais, gente. Vamos. Imagina. Ai, gente, então vamos lá começar, então. Ele enviou as fotos do jeito que ele mandou. Então, gente, quem manda no programa é o convidado, ok? Então, se você vier aqui, você vai mandar as fotos e você é que vai falar. Então, vamos lá, nossa primeira, por favor. A nossa linda. Nossa, minha avó.
Eu gosto de falar o nome dela todo porque, de fato, é uma pessoa muito emblemática. Eu costumo falar com as pessoas que é a figura mais importante da minha vida abaixo de Deus. Porque essa mulher foi o meu baluarte. Foi realmente o meu modelo, o meu referencial de caráter, de força, de resiliência, de tudo de bom que um ser humano pode passar para o outro. E ela foi a minha segunda mãe, porque ela abriu mão de toda uma comodidade que na época ela poderia alegar como tal, para abraçar uma causa que era criar um neto. Porque criar um neto é uma... Você ter um neto é uma coisa, você acarinhá-lo, tê-lo em momentos festivos, mas você puxar para si essa responsabilidade de criar como filho, ela fez isso. Então, Brasilina foi para mim e é até hoje um referencial de mulher, de bondade, de nobreza, de tudo que uma pessoa pode plasmar de bom para um outro ser humano. Então, como eu prometi a ela em vida e eu falava isso para ela, hoje eu tenho essa propriedade para falar pós a existência dela. Porque é o que eu costumo dizer, sabe, Simone? Não adianta a gente falar que ama se esse amor não foi efetivamente apresentado através de práticas. Tá. Então, nós precisamos amar na essência da palavra, falar que amamos, praticar o amor com gestos simples de afeto, de carinho, de respeito, de compreensão, que para mim são gestos que devem permear não só uma relação entre pais e filhos, mas uma relação entre todos, dentro de um contexto de sociedade, que é um outro ponto que, se nós formos parar para analisar aqui, está muito em falta nos dias atuais. Sim. Nós estamos vivendo dentro de um contexto onde a frieza tem tomado conta dos nossos dias atuais. Infelizmente. Infelizmente. Então, quando a gente tem pessoas como ela na nossa vida, e a gente tem, né, cada um de nós tem as suas referências, nós precisamos honrar. Precisamos estar perto. Sim. Que o tempo, eu falo que o tempo hoje é o bem mais precioso, que se a gente tomar cuidado, o nosso tempo é roubado e você não consegue nem conviver com as pessoas dentro da sua própria casa. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, aqui é o espaço para isso, para homenagear, para reverenciar. Então, por isso que a gente trabalha sempre com imagens, porque a gente trabalha com memórias afetivas aqui. E eu penso, parabéns pelo teu programa, parabéns mais uma vez. Você sabe, Simone, eu não sou de rasgar cedo, estou falando para você o que realmente eu sinto e vejo. Você faz um lindo trabalho. E tudo que eu estou falando a respeito da minha avó traz à baila uma reflexão, a importância de nós termos a gratidão. E a gratidão, ela não é só em relação a pai e mãe, mas em relação a todos que participam da nossa vida de uma certa maneira. Isso vai desde a pessoa que vai estar editando, produzindo esse vídeo, a você que está aqui apresentando a minha história. Então a gente tem que ter gratidão, porque o universo, ele compreende isso e ele devolve para você mais do mesmo que você está emitindo através da sua energia. Entendi. Olha que maravilha. Isso é incrível, isso é maravilhoso. E Deus abençoe mesmo. Isso é verdade. Que bom. Então, uma homenagem para a nossa querida Brasilina. Tem mais uma pessoa importante que você enviou a foto aqui. Nossa. Então, aqui. Neuci Muniz. O que falar dessa senhora? Ela me deu apoio, eu me recordo, no último hospital pelo qual a minha avó passou. Essa senhora, ela me deu apoio moral e inclusive financeiro. Olha. Porque na época eu me recordo que eu precisava de meios para poder ter fraldas para minha avó. E ela me ajudou, tanto que no final, quando houve o passamento da minha avó, o falecimento, eu doei tudo para o hospital.
né? Então, assim, ela tem uma história, ela foi muito amiga da minha avó, né? E é uma pessoa querida que eu considero como uma mãe, uma pessoa com a qual eu tenho uma relação de quase 30 anos. Hoje ela está com 76 anos, então vai para ela e para toda a família Muniz, família Teles, o meu grande abraço, porque eles todos me tratam com muito carinho, com muito respeito e com muita admiração, porque conhecem essa história. Que lindo. Então bacana, né? Uma família que te encontrou, vamos dizer assim, né? Que me encontrou e me abraçou. Exato. Ela chamava minha avó de minha mãe preta. Que linda. Ela falava minha mãe preta. Carinho que que ela tinha pela minha avó, imenso, imenso. Que linda. Linda, linda. Bom, agora nós vamos passar agora para mudar um pouquinho agora o tema, né? Vamos para lá falar agora da parte profissional. Então eu queria que você fosse comentando e narrando assim da tua trajetória, conforme você vai falando dos prêmios. Eu quero saber então de onde você partiu para a parte da comunicação, a dificuldade que você teve ao acesso de estudo, como é que foi indo nessa trajetória toda? Olha, Simone, foi muito desafiador. Conseguir se tornar alguém visível dentro do ambiente de comunicação não é fácil. Confesso a você que eu em alguns momentos eu não pensei em desistir, mas eu pensei, bom, eu estou estudando, eu estou me dedicando, os momentos estão sendo difíceis, não sei se eu vou chegar lá, porque eu não tinha base nenhuma, eu não tinha apoio de ninguém. Certo. E aí, quando você não tem apoio, dificilmente você consegue driblar algumas barreiras que para outras pessoas vai ser mais comum, mais tranquilo. Certo. Então eu tive que acreditar muito no meu potencial, independente das dúvidas ou até mesmo de eventuais circunstâncias que naquele momento ou naqueles momentos, que foram vários, eu estivesse passando. Mas aí eu fui conquistando espaços e aí, mais do que isso, eu comecei a conquistar reconhecimentos. Conhecimentos que fizeram com que eu passasse a protagonizar como um profissional da comunicação, onde as pessoas passaram a olhar para mim e a ver em mim alguém de respeito, de credibilidade, na qual elas poderiam confiar, né, para poder conduzir a sua carreira profissional, né? Quando eu falo carreira profissional, quando nós estamos falando de um profissional de mídia, um artista, um empresário, né, que precisa que eu conduza estrategicamente a sua marca. Então eu comecei de maneira incipiente, muito pequena, a plasmar através do que eu ia fazendo a minha imagem, o meu profissionalismo. E aos poucos, gradativamente, mas muito gradativamente, eu fui alçando voos que permitiram com que eu chegasse até aqui. Mas não foi nada fácil. Foi tudo muito desafiador. Eu imagino. Muito desafiador. Então, esses prêmios, esse foi no ano passado, foi um prêmio que me trouxe uma notoriedade muito grande, porque é um prêmio notável, onde eu ganhei junto com outros jornalistas, figuras emblemáticas da mídia. E eu sempre digo para as pessoas, inclusive eu falo em alguns discursos que eu fiz nas premiações que recebi, o prêmio, ele nunca pode ser algo para que o profissional, seja ele de que área for, ganhe para poder promover o seu ego. Ele tem que ser um prêmio que promova a igualdade social ou alguma coisa que venha de algum modo cooperar para um bem comum. Porque eu penso o seguinte, tudo que me trouxe aqui foi o propósito de vida.
Certo. Foi a minha fé. Foram os ensinamentos que eu recebi da minha ilustre e amada avó, que foi minha mãe. Então, eu não poderia ganhar simplesmente um prêmio para colocar numa estante e me vangloriar por isso. Eu fico, sim, muito feliz. Lógico. Como eu estou feliz em estar aqui contando a minha história. Mas eu fico mais feliz quando essa história, quando esse troféu que abre portas, ele pode ser um fator para poder, de algum modo, dar um estalo na mente de quem está me ouvindo, para que essa pessoa pense: como que esse rapaz passou por tudo que passou e chegou até aí? Se ele passou, eu também posso conseguir. Se ele enfrentou esses desafios e chegou onde chegou, eu também posso. Então é isso que eu quero mostrar para as pessoas. Então, isso que eu gostaria de saber, assim, como eu li aqui no início, né, que se você teve algumas dificuldades e também passou, como você falou, em situação de rua, você teve o momento que sua avó ficou doente e aí você ficou sem esse apoio. Então, eu imagino, então você já estava com a parte emocional muito abalada com a situação Muito abalada dela, e aí você tinha que estudar, porque você também ia com o trabalho. Então, eu queria saber, assim, teve alguma corrente do bem? Você encontrou apoio, assim, em escola, universidade? Teve algo ou foi exclusivamente você o correr atrás o tempo todo? Você estava num ambiente, não era São Paulo, era outro estado, ou era tudo aconteceu aqui? Boa parte da minha história se deu no Rio de Janeiro. Né? Para ser mais específico, eu nasci na cidade, no município de Nilópolis, que é um município da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Olha aí. E aí, nessa minha história, eu passei por vários momentos, né? E todos, né, desde o momento de estudos, né, mais simples do início da minha carreira, da minha vida, até a parte acadêmica, realmente foi uma dedicação que eu tive ali sozinho. Olha. Tanto que em muitas coisas que eu faço hoje, até idiomas, eu aprendi só. Por ser autodidata, porque como eu não tinha na época recursos financeiros, eu tinha uma gana, e sempre tive uma gana muito grande de aprender. Então eu desenvolvi a capacidade de compreender e falar outros idiomas, né? Tamanha era a minha voracidade em ler, em aprender coisas novas, em realmente vencer. Essa era a minha vontade. Eu falei, não, eu vou vencer, eu vou provar para mim mesmo que essa história pode ser mudada. E eu fui superando. É óbvio, eu tive alguns apoios pontuais, certo, né? Mas na grande maioria de pessoas muito humildes, muito simples. Tá. Nunca de pessoas que tinham grandes condições. Porque a essas, inclusive, quando eu batia na porta, elas fechavam. Não todas, mas na sua grande maioria. Tá. Não parava nem para ouvir, né? Não, nem ouve. Muito pelo contrário, não te dá nem credibilidade. E hoje, engraçado, essas pessoas batem no meu ombro e me aplaudem. Então, Aí depois, de repente, você virou referência. Olha, querido, lembra de mim, tá? Sei, entendo. Então, eu quero fazer aqui um parêntese, que na época que você estudou, eu não sei se a tua idade, talvez você seja um pouco mais jovem que eu, naquela época não tinha internet. Não tinha internet. Pois então. Não tinha internet. A internet surgiu bem depois. Se não me falha a memória, a internet ela passou a ser algo no Brasil em 96. Certo. Mas algo assim a nível democrático, né? Certo. Onde todos tinham acesso. Foi acho bem mais depois de 2000, né? Então eu buscava as bibliotecas. Exato, isso que eu queria pontuar e dizer aqui e fazer deixar isso registrado, gente. Hoje a pessoa, tem muita gente que tem acesso. Nós temos cursos EAD, temos cursos profissionalizantes, cursos né, de capacitação, profissionalizante, enfim, de ponta realmente. E muitas pessoas que têm essa oportunidade às vezes não fazem. Não fazem.
E aí, na sua época, na minha época e outras épocas, né, do século passado, que eu brinco, gente, nós íamos para a biblioteca e ficava o dia inteiro registrando, copiando, anotando, e nem podia nem marcar nada no livro, nem tinha máquina de fotocopiadora não. Não tinha nós nada. Nós copiávamos na folha de almaço à mão, gente. Sabe escrever à mão, gente? Sabe manuscrito? Então, é isso aí. E se você me permite falar, você, professora, sabe muito bem, os professores antigamente, a gente está falando coisa de, acho que 20 e poucos anos, eles utilizavam uma máquina que nós dávamos o nome de mimeógrafo. Exato, eu usei muito mimeógrafo. Muito mimeógrafo. Sim. Gente do céu. Aquele cheiro de álcool. Exato. Então, assim, a realidade era outra. Nós tínhamos dificuldades, mas essas dificuldades, eu costumo dizer para as pessoas, hoje, na comunicação, muitos têm o recurso da IA, que é a inteligência artificial. E eu tive que aprender a fazer os textos, a calcular na prática. Isso para mim é uma temeridade, porque veja bem, a IA, ela é um instrumento fundamental. Todos os avanços tecnológicos, eles são benéficos para a sociedade, para o mundo como um todo. Isso faz parte da evolução industrial, tecnológica, enfim, tudo. Agora, nós precisamos entender que isso tem que ser uma ferramenta de apoio. Isso não pode substituir a tua capacidade criativa de produção. Certo. Porque se você depender de um recurso tecnológico para pensar por você, na hora que você senta à mesa para poder responder a perguntas como essas que eu estou aqui respondendo, você não sustenta. Exato. Porque a oralidade, a sustentação do conhecimento, ela se dá quando você realmente estuda. Sim. E você tem argumento, a gente percebe aquilo que a pessoa tem a propriedade para dizer. Exatamente. Porque você se apropriou de tudo isso, dessas informações de verdade. Você não apenas fez vamos dizer, né? Antigamente era o copia e cola, hoje não, hoje já é outro termo, né? Já nem... Sim. Já faz assim, por favor, resuma o texto, puf, já está pronto ali em 1 segundo, em 1 minuto, não sei. E, gente, então, como você falou, ela é importante, tudo isso, mas, gente, não deixa somente ficar preguiçosa, não, pelo amor de Deus. Vamos ler, vamos interpretar, vamos estudar. Vamos buscar o conhecimento. Buscar o conhecimento, não porque aquilo, é maravilhoso. Ou só aquilo raso, não, só ficar só na manchete, que às vezes até é fake news. Então, é verdade. Cuidado, gente, cuidado. Vamos lá, aqui outro prêmio, não né? é fake news, isso aí é o prêmio Odácio Dutti que eu recebi. Nossa, esse prêmio foi muito importante para mim. Todos são, mas esse prêmio teve um significado muito relevante para mim, porque é um prêmio com o nome de um grande ícone, né, da comunicação. Então, ter recebido esse prêmio foi um divisor de águas para mim, um divisor de águas. E foi mais um momento para que eu revivesse emoções como a de lembrar da minha avó. Porque quando eu subo nos palcos para poder receber esses prêmios, por outro lado, eu lembro muito da minha avó. Né? Lembro muito, queria muito que ela estivesse ali para assistir, para ver eu ganhando aquele prêmio. Porque nós conversávamos, como minha avó era muito humilde, embora fosse uma mulher extremamente bem articulada, essa realidade na qual eu me encontro hoje é uma realidade muito distante do que ela acreditava e até imaginava. Então, naquele momento da vida, ela acreditava sim no meu potencial, mas isso tudo para nós era algo muito distante. Imagina, né? Um rapaz que não teve condições, não teve recursos, que passou por inúmeras dificuldades, chegar ao nível de reconhecimento que eu cheguei hoje na área de imprensa, que é uma área tão concorrida. Sim. Então, de fato, esses prêmios coroaram a minha carreira profissional. Muito bom, parabéns, seu trabalho é muito lindo. Muito obrigado. Essa foto aqui, que é o momento que você foi
Intérprete, né? Nossa. Aí é embaixada, não é isso? Aí na verdade, a Casa dos Embaixadores. Aí é o embaixador Jacques Michel e a embaixatriz Julie Pasquale. Eles estavam fazendo, dentro do campo diplomático, um trabalho muito interessante, que foi apresentado por uma pessoa na época a mim, e eu abracei. Aí alinhamos, fizemos uma série de tratativas e eu cuidei da parte de comunicação deles. Então foi uma coisa que me orgulhou muito. Por quê? Porque como eu tenho uma história que vem de muitas superações, de muita resiliência, ser convidado para participar de um projeto por autoridades desse gabarito e se tratar de um projeto voltado para as mulheres, porque o projeto consistia do quê? Levantar um valor para a compra de cadeiras de rodas para as mulheres gabonesas que tinham tido os seus membros inferiores decepados. Olha. Então, elas receberiam era um total, se não me falha a memória, de 400 cadeiras de rodas, e aí tinham que ter movimentos, né, para poder gerar o valor. Certo. Daí teve o jantar beneficente, teve esse evento que foi um encontro do qual a segunda-dama participou, né? No jantar participou a segunda-dama e o vice-presidente da República, e aí nesse jantar eu fui o intérprete ao lado do embaixador a convite dele. Esse convite chegou para mim no curso do projeto e do trabalho de comunicação que eu estava fazendo para eles. Então isso muito me honrou, porque tinha todo um corpo diplomático. Ele é o embaixador. Sim. Tem os cônsuls, né? Tem os assistentes, enfim, tem toda uma equipe. E eu fui escolhido, olha, tendo sido uma parte uma pessoa que estava trabalhando no projeto de comunicação que tinha vindo de fora. Olha aí. Então foi uma honra para mim e foi também um marco histórico na minha história de vida profissional e de vida. Isso me emocionou muito. Maravilhoso, maravilhoso. Muito, muito. Ai, gente, que coisa mais... Tô falando, gente, que olha que honra aqui nós estamos... Olha, agraciada demais, eu acho. E outra aqui, né, uma mulher muito importante. Meu Deus, aí foi um prêmio que eu recebi e na ocasião eu fui padrinho dela. Imagina, eu que acompanhei a Analice Nicolau nos telejornais do SBT, nunca, nem nos momentos mais remotos eu poderia imaginar que eu seria padrinho dela. E fui padrinho em uma cerimônia muito bonita realizada na Câmara Municipal, onde eu a apadrinhei e tenho ela na mais alta estima, porque além de ser uma profissional super competente, é de um caráter singular. Olha que maravilha, hein? Coisa que é muito difícil. Temos profissionais maravilhosos na nossa área, mas quem é do jornalismo sabe o quanto que não é fácil lidar com algumas figuras no meio. Certo. Então ela é realmente uma profissional pela qual eu tenho uma admiração e desejo a ela o meu grande abraço, porque ela sabe o quanto eu a admiro. Ah, que coisa mais linda, que maravilha, que riqueza, né? E é Demais. Importante o seu trabalho, você poder estar próximo de pessoas assim tão dignas, vamos dizer assim. Sim. Né? Pessoas dignas que têm um projeto de vida, que pensa para o outro, que olha para o outro, pensa para o coletivo. Tem um outro olhar, né? Um outro olhar. Um outro olhar, é tão bacana. E esse prêmio aqui, vamos esse lá. Esse prêmio foi esse ano recente, meu Deus. Foi o prêmio Abime Comunicação na categoria na categoria Comunicação na área de turismo. Foi um reconhecimento que eu recebi, porque dentro da comunicação, em vários momentos eu sou procurado por empresas de turismo
né, por hotéis, por vários movimentos do segmento. Então, à época, né, ano passado, foi aventado o meu nome para poder ser homenageado nesse ano. E aí, dentro do colegiado da ABIME, que é a Associação Brasileira de Mídia, de Imprensa e Mídia Eletrônica, eu fui eleito, um dos eleitos para poder receber essa homenagem. Aí está a Vera Tabachi, que é a presidente nacional da ABIME, e a Renata Tabachi, e a Estela, que é da Estela Joias, que na época me presenteou com uma pulseira muito bacana. Ah, que coisa maravilhosa. Gente do céu, quanta riqueza, né? E aqui... Aí nós temos figuras muito legais, né? Tem a Alessandra Astolfi, que é uma amiga querida pela qual tenho uma admiração. Ela é editora-chefe proprietária da revista Economia S.A., que tem uma parceria com o UOL. E no ano passado ela me constituiu como colunista das páginas dela. Olha que maravilha. É uma grande empresária do ramo de comunicação. E o Dr. Alexander, que é psicólogo, né, com 2 especializações aí muito consideráveis nos Estados Unidos, né, cujo qual eu faço assessoria de comunicação, que aí eu entro naquela parte que eu falei com você. Tem a assessoria de comunicação e a assessoria de imprensa. Tá, você poderia falar para nós a diferença, por A assessoria de comunicação, ela tem no seu guarda-chuva o marketing, ela tem a publicidade e ela tem a assessoria de imprensa, né? Então, na verdade, quando a gente fala de assessoria de comunicação, a gente está falando de uma vertente que abrange vários aspectos ligados a estratégias de comunicar aquela informação que você tem. Já quando você fala de assessoria de imprensa, você tem que imaginar que basicamente é a tratativa que o assessor faz com o jornalista que está lá na outra ponta, através do follow, para que ele veicule a pauta que você está enviando para ele. Certo. Ou seja, o cliente ele chega para você, você passa a assessorá-lo, você tem que colocar ele na televisão, tem que colocar ele nos programas, né, de modo geral. Entendi. E também nos veículos de mídia escrita. E aí, nessa hora, você tem que preparar o que nós chamamos de press release. Certo. Né, que é o que você recebeu para poder entender toda a minha história. Entendi. E aí, feito o press release, que é essa comunicação à imprensa, o assessor ele vai fazer com que aquela pauta emplaque, que é um termo que a gente usa dentro do jornalismo, né, para poder fazer com que aquela matéria, aquele tema, aquele assunto seja veiculado em um determinado veículo. Entendi. Ou quantos mais veículos possível. Todos. Para que a pessoa, todo mundo tenha acesso a essa Todo informação. mundo tem acesso a essa informação. Certo, tá. Né? Então, já a parte de assessoria de comunicação, ela envolve, na verdade, toda uma estratégia de comunicação, que aí envolve assessoria de imprensa, envolve o marketing, envolve várias outras áreas que precisam ser articuladas para que a imagem, aí a gente está falando de comunicação visual, aí você trabalha desde a imagem da pessoa, o vestuário, a articulação da pessoa, a dicção que essa pessoa tem, a parte de media training, a parte de oratória, né? Que você também pode trabalhar, porque geralmente todo jornalista é especialista em comunicação. Certo. Então ele prepara o cliente quando esse cliente vem do zero para poder se comunicar frente às câmeras. Porque um dos grandes desafios do cliente que chega na assessoria de imprensa é se comunicar. Porque quando ligam-se as câmeras, ele trava.
Entendi. Ele tem dificuldade, ele tem o conhecimento sobre a matéria que ele domina, mas na hora ele trava, seja por timidez, por insegurança, que na verdade eu penso que nada mais é do que uma questão de vaidade nossa, porque a gente não quer errar. E o medo de errar faz com que a gente paralise. Tá, entendi. E aí não dê os primeiros passos que são necessários. Entendi. E também incluindo as mídias sociais, que são muito importantes hoje. Sim. Há décadas atrás, o importante era aparecer em televisão e nos jornais. Tudo. E rádio, né? Que a rádio também tem, embora tenha influência muito ainda, mas Sim. naquela época tinha muito mais. Então agora, além de toda essa mídia, então, como você falou do guarda-chuva, a mídia social é tão importante quanto, não sei se ela tomou lugar de alguma outra mídia, não sei, em alguns momentos eu acho que tomou um pouco, né, porque a gente tem o jornal impresso, nem tantos tem mais, algumas publicações passaram a ser todas digitais, enfim, então a gente vê que teve essa mudança de 20 anos para cá. Então, você como assessor de comunicação tem que olhar tudo isso. Dentro da parte de assessoria de comunicação está inclusive a avaliação de todas as métricas. Né? As métricas que eu digo incluem engajamento nas redes sociais, como que essa rede social está passando a imagem desse profissional. Então, há todo um estudo. Por exemplo, quando eu vou comunicar que eu sou um jornalista, como que eu comunico que eu sou um jornalista e ponho uma foto de short e sem camisa? Tá, entendi. Então, você tem que trabalhar a imagem em todos os aspectos, na fala, porque o que você fala tem que caminhar junto com o que você faz e com o que você publica. Porque às vezes você publica algo que não tem nada a ver com aquilo que você fala no dia a dia, seja numa palestra ou numa entrevista. Então eu sempre explico isso para o cliente, porque acontece em alguns momentos de o cliente publicar algo aleatório. E aí você tem que chegar e chamar ele para poder conversar de que, olha, isso aqui a gente precisa alinhar, porque isso aqui vai gerar para você uma coisa que não vai ser tão legal em matéria de resultado. Porque quando nós falamos em comunicação, você tem que entender que muitos buscam visibilidade. Só que a visibilidade ela tem que estar atrelada a um outro fator que é absolutamente preponderante, que é a reputação. E a credibilidade. Que é a reputação. Porque, veja bem, quando você é visto, maravilha. A reputação é como você está sendo visto. Então não adianta você ser visto por 1 milhão de pessoas se aquela visualização não está sendo uma visualização bacana. Por isso que a comunicação ela trabalha toda essa estratégia para que a sua imagem ganhe autoridade e credibilidade. Entendi. Olha, é um trabalho árduo, hein? Muito. Porque conjuga outros profissionais, outros personagens. Que aí você tem que levar em conta um social media, você tem que contratar tráfego pago para poder fazer com que as redes tenham engajamento e por aí vai. Entendi. É um universo de conhecimentos. É muito trabalhoso. Não sabia que era tudo isso, não, viu? Estou começando a conhecer agora. Olha como é bom aprender. Vamos lá para outra foto. Olha, essa daí, Eneida Mengucci. Eneida Mengucci, ela, nesse exato momento, ela está em Los Angeles. Olha aí. Olha, uma amiga querida, uma amiga e irmã que Deus colocou na minha vida, que olha, sem palavras. No meio de jornalismo, são pouquíssimas as pessoas com as quais eu tenho essa relação de confiança. Aliás, eu preciso falar uma coisa e lembrar uma pessoa para mim que tem uma fundamental importância na minha carreira e inclusive na minha vida pessoal, e essa é a minha primeira amiga
de fato, no jornalismo, se chama Gigi Acioli. Olha. Gigi Acioli é uma profissional da mais alta relevância, né, no estado de Alagoas. Uma amiga que eu posso contar tudo. Olha. Tudo. Então, eu não posso falar da Eneida Mengucci sem falar e falar da Analice Nicolau sem falar primeiro da Gigi Acioli. Porque essa é minha amiga de muitos anos. É aquela amiga de todas as horas. É aquela pessoa que está contigo em todos os momentos, nos bons e nos ruins. Então, vai aqui para ela o meu grande beijo, minha enorme gratidão pelo que ela simboliza para mim através do ser humano singular que ela é. Ai, que maravilha. Um abraço, eu não a conheço, mas é amiga do meu amigo, é minha amiga também. Aqui uma outra premiação. Essa foi a premiação da ANSEC, né, que foi uma premiação que muito me honrou. Na época, inclusive, eu recebi essa homenagem junto com o embaixador e a embaixatriz. Olha, que maravilha. Dentro do projeto de comunicação que eu fiz da Embaixada do Gabão aqui no Brasil, eu consegui indicá-los para receber esse prêmio. Eu fui chamado, fui eleito para poder receber, e aí eu falei sobre o projeto social que eles estavam desenvolvendo, e eles falaram, não, então nós queremos o embaixador e a embaixatriz com você. Ai, que maravilha. Então foi uma coisa assim muito emocionante. Ai, que maravilhoso. E é uma comenda, é uma medalha? É uma medalha. Medalha não, perdão, é uma cruz. Que lindo. Né? Faz parte da premiação. Faz parte da premiação. Com certificado. Ai, muito lindo. Muito lindo. Uma joia, né? Ah, sim, parabéns. Aqui é Analice. Eu, Analice, isso aí foi no Campeões da Gastronomia, que há todos os anos, que é desenvolvido pelo Grupo GoAir, através do Norberto Busto, que é um mega empresário em São Paulo, desenvolve, né, a premiação de figuras proeminentes da parte de culinária no Brasil, né? E, inclusive, hoje eu faço uma das colunas que eu tenho, que é de uma ex-sócia do grupo do GoAir, que é a Let's Go, que fica em Bahia, que é uma das maiores revistas baianas. Olha que maravilha. Então você escreve tanto para revistas dentro do país e fora também. Fora. Né? A Let's Go fica na Bahia, geralmente os veículos para os quais eu escrevo a nível estadual são veículos de proa, veículos realmente expressivos. E tem os veículos fora do país, né? Como veículos na Flórida, em Nova York. Olha que maravilha. Né? Em Madrid, na Espanha. Né? E aí vem a importância de falar sobre a relevância da educação e do estudo. Por quê? Porque o idioma de espanhol eu aprendi só. Então eu aprendi a escrever e a falar espanhol sozinho. Eu aprendi a falar e escrever italiano sozinho. Sozinho, gente. São capacidades que eu desenvolvi. Tá. Porque eu não tinha dinheiro, mas eu tinha vontade. Então não há desculpa quando você tem vontade. Porque livros, se você não tem, como na época não tinha o recurso da internet, não tinha nem dinheiro para ter internet, muito menos um computador. Mas tinham as bibliotecas. Então, ou tinha o colega que emprestava um livro, emprestava um dicionário, e eu era sempre muito curioso, porque a arte do aprender, na verdade, tem por trás a curiosidade como pano de fundo. Isso mesmo. E é o que te permite hoje transitar por esses meios de comunicação internacional. Porque quando você fala de aberturas no campo editorial, não só nacional como fora do país,
você está falando de conquistas que foram feitas a partir de conexões que você estabeleceu por conta de um know-how, ou seja, de uma capacidade, de uma construção que você fez, verbal, onde você desenvolveu a sua ideia e foi capaz de convencer essas pessoas que você tinha capacidade e condições, portanto, né, de assumir essas funções. Sim, porque escrever por um outro idioma, para um outro tipo, um público leitor, né, de um idioma totalmente diferente do nosso, você tem que estar ciente do que está acontecendo naquele local também. E então, muda, porque quando você estuda o idioma, por exemplo, quando você vai para a Espanha, o idioma, o espanhol da Espanha, ele não é o mesmo do espanhol que é falado no Chile ou na Argentina. São dialetos diferentes. Então, se você não entende isso, você usa uma palavra em um momento que não deveria, em um veículo que é de um outro país, e aí vai ter uma interpretação totalmente diferente. Entendi. Eu já escrevi para Portugal também. Perdão, ainda escrevo. Eu escrevi durante o tempo e parei. Aí depois, agora voltei, né, através do Visite Lisboa, que é um jornal para o qual eu escrevo. Olha aí. Gente, eu tô falando, gente, nosso programa tá internacional, gente, olha que coisa Eu tenho que pedir desculpa aos seus telespectadores, porque assim, tem coisa que eu não me lembro, tem colunas que às vezes eu esqueço, eu tenho que ir lá no meu computador e olhar, porque são muitas colunas e muitos veículos. Gente, tô falando que são bem importantes. Olha aqui, olha, nós estamos chegando. Não acredito. Estamos chegando aqui quase ao final do nosso programa. Tão bom esse bate-papo. Que coisa mais linda, né? Nossa! Tô falando aqui, é tão gostoso de estar aqui batendo esse papo, né? Tão que bom. Que maravilha! Eu fico muito feliz, tô muito, muito feliz. Eu idem, sem comentários. Que bacana. Então, agora eu vou matar minha curiosidade. Então, gente, vamos falar aqui como nós nos conhecemos. O João me encontrou por rede social, foi isso? Exato. Foi por rede social. E aí eu volto, foi interessante porque você está me dando a oportunidade de falar. Eu fico curioso sobre aspectos que muita gente não sabe. Quando a Simone comenta a importância de você apertar o sininho, de se inscrever no canal e de comentar, é porque, de fato, o algoritmo, ele compreende aquilo ali como algo importante. E aí ele replica aquela mensagem. Então, por exemplo, esse episódio do qual eu estou fazendo parte honrosamente aqui, com muita felicidade. A partir do momento que a pessoa se inscreve no canal, aperta o sininho, aqui eu já também estou endossando os pedidos da Simone, você faz com que o algoritmo compreenda a relevância do programa, do conteúdo, e repasse essa mensagem para outras pessoas para que elas tenham contato com essa informação. Então não deixe de fazer isso. E foi por conta disso que nós nos conhecemos, porque no Instagram isso funciona da mesma forma. Hoje todas as plataformas que têm a IA e tem também essa parte do algoritmo, quando você entra num vídeo, aí você nota que vem mais sobre aquele assunto, né, mas gravado por outras pessoas. É porque você acessou aquela informação. Então o algoritmo, ele automaticamente ele vê aquilo ali como relevante e começa a mandar para você mais de assuntos iguais ou assuntos, né, do mesmo, e aí ele vai fazendo isso. E a mesma coisa aconteceu com o teu Instagram. Ele foi recomendado para mim. Eu passei a seguir, passei a acompanhar e dali nós começamos a dialogar, trocar ideias. Foi. Gente, olha isso, gente. Olha que honra. Que honra. Eu fiquei, meu Deus, como é que esse homem me achou? Fiquei pensando, quem sou eu? Meu Deus, tão pequenininha. Imagina. Estamos aqui de um trabalho tão simples, né? Mas com tanto carinho, tanta responsabilidade, feito com tanto amor. E eu fiquei muito feliz porque você trouxe a Daniela. A Daniela do Lago. Isso, ela veio também fazer o lançamento dos livros, inclusive sim. O primeiro em língua
espanhola, sim. Ela veio falar aqui, agora ela voltou para lá e continua fazendo trabalho. Tá lá vivendo, tá bem. Tá bem, acompanho também o trabalho dela. Excelente profissional. Então, quero dizer que para mim é uma honra muito grande você estar aqui, abrir esse espaço. Estamos gravando de feriado, tá, gente? Mas foi especial, porque eu queria você Meu Deus, que feriado mais significativo. O que eu digo a você, Simone, é gratidão pelo espaço. Porque, na verdade, muitas pessoas procuram ou recebem o espaço para poder falar como uma forma de se engrandecer. E o meu intuito aqui realmente é compartilhar a minha história, para que as pessoas possam, de algum modo, encontrar, nem que seja em alguma das palavras que eu falei aqui, algum sentido para elas, né? Em algum momento que elas estejam vivendo da vida, né? Um momento difícil, um momento talvez de descrença às vezes por conta das circunstâncias, descrença no ser humano. Então, acredite, porque não é fácil, nunca foi e nunca será. Porém, cabe a nós fazermos dos nossos desafios um meio de sermos protagonistas e de provarmos a nós mesmos que tudo é passageiro, inclusive os problemas. Sim, e que tudo vale a pena. E olha onde você chegou. Tudo vale a pena, quando a alma não é pequena. Isso mesmo. Dizia o grande escritor. O Fernando Pessoa, querido. Bom, então agora, né, nós temos aqui as nossas homenagens, aqui o nosso carinho para você. Nós recebemos aqui 2 semanas atrás o senhor João dos Livros, e ele nos doou, que nós temos assim vários colaboradores que doam brindes para que a gente passe aos nossos convidados. Então tem aqui um livro do seu João dos Livros aqui, ó. Senhor João dos Livros, meu Deus. Olha, vou ler lá, Fonte Editora, conheço. Tá. Asas Partidas, Areia Espuma, olha. É muito lindo. Khalil Gibran. Isso, então esse é lindo. É um mimo do seu João. Seu João, um abraço. Gratidão. Eu sei que o seu podcast tá bombando por aí, você posso dizer. Tá mesmo, que eu já vi lá os comentários. O seu João é uma gracinha. E aqui também tem um mimo para adoçar a sua vida. Ah, meu Deus do céu. Tá, é uma gratidão. Oh, meu Deus. Dizer que você é uma pessoa querida, uma pessoa do bem, que nos inspira muito. Eu queria que se deixasse, então, uma saudação final, que daqui a pouquinho já estamos encerrando o nosso programa de hoje, tá? Obrigada. Simone, olha, muito obrigado. Muito obrigado. Eu realmente só tenho a dizer isso. Gratidão pela oportunidade. O teu programa faz a diferença, porque traz convidados que possuem uma bagagem, e mais do que uma bagagem intelectual, é a bagagem de vida, porque essa faculdade, escola nenhuma te ensina. Conhecimento algum é capaz de ultrapassar as vivências que você tem ali do dia a dia, as dificuldades, os momentos que às vezes você está só, se sente deprimido, sem saída. Então, o teu programa promove, através das pessoas que passam por aqui e através da forma como você o conduz, motivação, amor, e com isso você abraça as pessoas que estão do outro lado, que estão precisando serem acolhidas. Então fica aqui o meu registro de, mais uma vez, vou ser redundante, mas de gratidão pelo espaço, gratidão pela tua vida, e que Deus te abençoe e continue abençoando sempre. Amém, amém, querido. Muito obrigada. Muito obrigada. Tá, e gratidão ao Edmilson, né, que fez todo esse trabalho de gravar o programa, de fazer todo esse roteiro, esse script aí, que também não é fácil. Não é. Realmente
bem trabalhoso, toda a equipe. Quero agradecer também aqui, né, estamos aqui no espaço, que é o Adriano, que é o coordenador, né? Exato. Junto com a RC, e quero registrar também o meu filho, que também sempre nos acompanhou, hoje ele não pôde estar, mas então, é uma equipe que sempre acreditou no nosso trabalho, por isso que nós estamos com ele, completamos 3 anos de trabalho, estamos indo já para o quase 100º do Você Faz Osasco Bilhar, então, 100º episódio, então eu quero só agradecer de verdade, para mim é uma honra estar coroando nesses 3 anos com a tua presença aqui. Nossa, muito obrigado. Muito obrigado. É muito emocionante para mim. Muito obrigado mesmo, sem palavras. E gratidão estendida a todas essas pessoas que são maravilhosas, que junto com você, literalmente fazem Osasco brilhar. Muito obrigada, muito obrigada. Queridos, então agora a gente está encerrando o programa e quero dizer para vocês, gente, que tem aqui uma novidade, que alguns dos convidados que vieram aqui falaram: Simone, por que você não lança no programa a caneca, que a gente sempre tem aqui, né, que é o nosso cenário, feito pela nossa querida Rosimeire da Doce Alegria Presentes. Então, algumas pessoas falaram: Simone, coloque aí a venda, muitas pessoas gostariam de ganhar. Então, gente, aqui nós estamos fazendo aqui o lançamento da nossa caneca do programa. Então, se você quiser adquirir, pode aí mandar o comentário aí abaixo, que a gente entra em contato com você, tá bom? São lindas as canecas. Maravilhosa, né? Então, aqui nós temos hoje o lançamento, então, das canecas, para que, se você quiser presentear alguém, está aqui também. A pessoa vai receber e falar: porque você ganhou, porque você também faz Osasco Bilhar, tá bom? Então, queridos, estamos encerrando o programa. Muito obrigado e até o próximo Você Faz Osasco Bilhar. Um beijo para todos e tchau, tchau. Vamos encerrar com o lindo hino. Grande abraço Da cidade de Osasco. Um beijo para todos.